Olá, boa noite, Ô, Ângela. Dani, boa noite. Tudo bem? Então, tudo bem? Vamos começar essa nossa live e Vamos. quero dar as boas-vindas a quem está chegando. Eu sou Ângela Vega, atuo como coach, palestrante, aconselhadora biográfica. Estou aqui com a Daniela Israel, que daqui a mais um pouco vai se apresentar. E eu quero começar, pessoal, dizendo que hoje, dia 20 de novembro, é o dia marcado como o Dia Nacional da Consciência Negra, e eu quero destacar que nós ainda vivemos um contexto de racismo no nosso país. Ontem mesmo um fato nos abalou novamente, uma violência aconteceu, e eu quero marcar esse momento com o que me surgiu, que é um poema, às vezes que alguns já podem conhecer, e que eu entendo que está muito relacionado ao momento que a gente está vivendo e da responsabilidade de cada um de nós, que é um texto de Bertolt Brecht, em que ele diz: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E com isso eu quero dizer para vocês que nós estamos inaugurando com essa live uma série de 3 lives. O objetivo dessas lives que eu tenho feito para quem me acompanha é sempre disseminar conhecimento, informar, trazer novas perspectivas e provocar reflexões. Eu estou muito feliz de ter hoje a Daniela comigo. Nós fizemos a formação em coaching no Thinking Environment, temos usufruído de momentos de pensamento, sessões de pensamento, toda semana, semanalmente, e a ideia do Thinking Environment, que em português a tradução seria ambiente para pensar, é uma metodologia, ou como a gente poderia chamar, uma filosofia de vida que pode contribuir para o nosso desenvolvimento, com reflexos nos relacionamentos pessoais e profissionais. Então, quero passar para a Daniela, para ela se apresentar, fazer seus comentários e contar para a gente como é que ela se envolveu com o Thinking Environment, o que atraiu. A Daniela, eu quero dizer que ela também é facilitadora nessa metodologia e também formadora em Thinking Environment. Por favor, Daniela, seja Ângela, bem-vinda. muito obrigada. Excelente essa reflexão de abertura. E eu quero te agradecer muito por esse convite, porque eu acho que falar do Thinking Environment é falar dessa possibilidade da gente ser e da gente estar no mundo de um jeito que eu entendo que é um jeito mais consciente e que traz para a nossa vida e para o nosso trabalho essa outra possibilidade que eu acho que é tão necessária hoje num plano pessoal e num plano de relações mais extensas, de mundo que a gente está vivendo. Bom, então eu sou a Daniela Israel, eu há 6 anos deixei uma carreira corporativa longa de 16 anos na área de energia, óleo e gás, para poder atuar mais diretamente com essa área de desenvolvimento pessoal e organizacional, com consultoria, com coaching, com estruturação e também facilitação de programas diversos e workshops. E eu sou uma apaixonada, eu digo sempre isso, por desafios pessoais e corporativos. E eu digo que com essa mudança de vida, eu acho que o que mais aconteceu e pôde surgir na minha vida foi poder acompanhar desafio de pessoa e de empresa em contextos muito diversos, culturas diversas e segmentos, áreas, e eu digo que diversidade é alguma coisa que me representa muito. Eu sou uma pessoa muito apaixonada e encantada e feliz por ter clientes e pessoas em volta de mim para me ensinar cada vez mais
em todos os assuntos que eu amo estudar e estudo continuamente, mas eu digo que principalmente nesses desafios que são tão transversais, que acontecem com todos nós, que somos humanos, né? E eu digo que isso traz possibilidade, para mim, pelo menos, na minha trajetória, de outras visões sobre como a gente faz o que a gente faz. E eu acho que é disso que a gente vai falar muito aqui. E aí, falando um pouquinho de como o Think Environment entrou na minha vida, o Think Environment entrou lá atrás, enquanto eu ainda atuava como executiva, e aí eu já tinha, aí, sei lá, uns 15 anos de atuação com liderança de pessoas, de grupos, e eu senti muito no momento que o Think Environment chegou na minha vida, que eu precisava dar um passo a mais, eu acho, na maneira com que eu atuava, com que eu desenvolvia os meus colaboradores. Isso, para mim, ficou muito, muito evidente. Eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou intensa, apaixonada e naturalmente curiosa. E isso saía muito como uma marca na minha liderança também. Então, em todas as áreas técnicas diferentes, eu era aquela que amava, como líder, colocar um pouquinho da cereja no bolo em tudo quanto era projeto, e isso era alguma coisa que eu entendia que chegou um momento que o meu desenvolvimento do meu time precisava passar por uma oportunização desse time, deles colocarem as cerejas que eles quisessem. Podia nem ser cerejas, era um momento que tinham frutas muito mais modernas, tinha pitaia, tinha não sei o quê. Então era isso, como é que eu podia realmente liderar dando cada vez mais essa liberdade, não só de pensamento, mas de expressão e de brilhar, de ser muito mais uma espectadora de tudo que aqueles meus gestores podiam fazer e todas as pessoas que estavam ali comigo, do que eu estar sempre engajada demais e fazendo algumas interferências que eu achava que podiam ser feitas de um jeito mais cuidadoso, mais especial. E aí, isso passava muito pela qualidade da minha escuta, o quanto eu conseguia conter essa minha empolgação e escutar de um jeito diferente. E aí eu fiz uma masterclass nesse assunto, me apaixonei e acabei fazendo todas as formações possíveis nesse tema. Me formei como coach, como consultora, como mentora e depois como formadora de pessoas nessa abordagem que tanto me encanta. E aí, Ângela, eu acho que a gente falou já um monte, né, sobre o Think Environment e deixou todo mundo com essa curiosidade. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é, né? Conta um pouquinho do que é o Think Environment, das bases, para a gente poder seguir falando sobre esse assunto. Ótimo, Daniela. Eu tive a honra, o prazer e talvez a sorte de participar da primeira turma que foi feita em novembro de 2016, se mal me engano, a primeira vez que aconteceu que foi trazido essa metodologia, os fundamentos dela, e eu me identifiquei de cara também. O que a gente pode dizer é que ela foi desenvolvida por Nancy Klein, uma americana que hoje vive na Inglaterra, e ela, há 30 anos, ela vem estudando essa questão de como oferecer às pessoas a possibilidade de um pensamento livre. Então, ela traz alguns conceitos e algumas ideias que eu vou compartilhar com vocês. Ela diz que nós temos dois mundos do pensar, ou melhor, dois mundos do escutar. Então, um mundo desses é um mundo em que eu escuto, o mundo que é mais natural, eu escuto para responder. Então, eu poderia estar ouvindo a Daniela pensando, mas ela está falando isso, o que eu posso falar a partir disso que ela está falando? E, é claro, a minha escuta fica reduzida, né? Porque se eu estou pensando o que eu vou responder, eu não estou dando toda a atenção àquilo que a outra pessoa está me trazendo. Então, esse mundo, ela chama de mundo da troca, é um mundo em que eu escuto para responder. Agora, existe um outro mundo que pode ser explorado, que é o mundo do ouvir para acender, o ouvir para iluminar, ouvir tão imerso no pensamento do outro, em que ele pode captar coisas, chegar a pensamentos muito diferenciados em relação àqueles. E aí, quando a gente está falando em duas pessoas, uma falar
e quando a gente fala de pensamento, isso é importante colocar, são os pensamentos expressos em palavras, né? Porque enquanto eles estão no nosso cérebro, eles são um conjunto de impulsos elétricos, então eles, quando a gente fala do pensamento materializado em palavras. Então, nesses dois mundos, num deles, eu tenho o mundo justamente da troca, e no outro eu tenho o mundo, essa possibilidade de explorar o pensamento independente. Um outro conceito que é interessante que a Nancy Klein traz é que o nosso pensamento vem em ondas e que é preciso que cada onda se conclua para uma outra onda começar. E aí existem as questões das interrupções, que é, às vezes, nesse escutar para responder, a gente nem consegue esperar o outro terminar a frase que a gente já está respondendo, quer dizer, eu interrompo as ondas de pensamento do outro. E aí, Daniela, você podia trazer para a gente o que são os pressupostos, o que tem no Think Environment, o que são as bases enquanto pressupostos? Muito bom. Eu vou começar pegando um gancho, Ângela, nisso que você traz da interrupção, que isso a Nancy ela traz uma luz muito forte, né, para um efeito que tem, que ela diz que é um efeito quase mágico quando a gente tem internamente essa certa promessa do outro, né, de que ele não vai interromper esse nosso ciclo de pensamento. E aí, como você muito bem trouxe, hoje a gente vive num mundo em que esse estado, né, da gente estar totalmente atento, ele está tão difícil, essa presença completa da gente, integral, né? A gente está o tempo todo parcialmente atento e essas interrupções, elas vêm de jeitos mais da gente pular na fala do outro em um minuto e complementar, em completar uma frase, dizer, já entendi, você pode ser mais objetivo, estou com pouco tempo, mas elas também vêm no jeito silencioso da interrupção, que é esse estado em que a gente é escutado. Às vezes o outro não me interrompe com uma palavra, mas ele me interrompe no olhar, é aquela forma inquieta de dizer, dá para você acelerar? Eu não entendi onde você quer chegar, está confuso, eu não concordo, é um rosto diferente, e essa linguagem, muitas vezes, que não é tão presente na fala, ela está ali presente. Quando não é a interrupção do balãozinho, né? Que é aquela que a gente está ali, mas está pensando nas 500 mil coisas que a gente ainda tem para fazer, ou no barulhinho, às vezes, que o outro não escutou, mas você escutou, de uma notificação num lugar. Então, eu gosto muito de trazer essa qualidade quando a gente promete, quando a gente internamente se coloca nessa posição de não interromper, porque isso tem muito a ver com os pressupostos que a Nancy traz para o Think Environment. Então, o pressuposto principal do Think Environment é que a qualidade daquilo que a gente faz, ela sempre depende de um pensamento que antecede essa ação para todos nós. E que a qualidade desse pensamento que antecede, né, essas ações, ela está muito relacionada com a forma com que a gente é tratado pelas pessoas, pelo meio, enquanto a gente está pensando. E aí ela traz uma coisa que eu acho linda também como pressuposto e que tem muito a ver com a abordagem de coaching dentro do Think Environment, que é a gente ter acreditar realmente que a pessoa, aquela mente que tem a questão, que tem o problema, que está inquieto com alguma coisa, ela também tem a solução. Então, que ela é capaz, a partir dos pensamentos dela, da coragem de pensar de uma forma livre, independente, de chegar na solução. E aí ela entra com esse vínculo, né, de que saber que a gente não vai ser interrompido acaba libertando a gente para pensar de verdade, com coragem, com independência e com qualidade. E eu gosto muito de refletir também o quanto isso que a Nancy traz, a Nancy estudou muito tempo, ela passou como diretora de escola, passou estudando e em contato com muitas lideranças, mas a gente já tinha aí o Daniel Kim, por exemplo, em 2001, que começou a falar, né, de learning organizations, organizações que aprendem, e falando muito sobre essa coisa da complexidade dentro das organizações. Ele já trazia isso dito da mesma forma,
que esse ambiente de resultados, que a gente associa muito às ações, às atitudes de alta performance para o resultado, ele era muito dependente da qualidade de como a gente toma decisões, pensa coletivamente, inclusive, e que isso estava intimamente ligado à qualidade das relações estabelecidas. Então, vem toda essa fala que também é do Lencioni, do quanto a confiança entre um grupo, essa liberdade de, com transparência, dizer o que eu penso, o quanto isso faz diferença nesses resultados. Então, acho que é alguma coisa que conversa demais. E esses pressupostos levam a gente também, né, Ângela? Eu acho que tem um lugar muito bonito do Thinking Environment, que é o que a gente chama daquele paradoxo da atenção. Que às vezes a gente está com alguém que escuta a gente de uma forma e que ela não fala uma palavra, mas ela está tão presente, aí termina aquela conversa, a gente olha para a pessoa e diz: meu Deus, foi maravilhoso conversar com você. Você mudou minha vida. E ela diz: mas eu não falei nada. E é muito por aí, né? É esse lugar da gente importar profundamente, exatamente porque a gente foi irrelevante naquele processo, mas ao mesmo tempo a gente foi absolutamente necessário, né? E essa perspectiva do desenvolvimento, né, da ajuda, de que muitas vezes ajudar e estar ali é muito no lugar do não fazer, né? Que é uma ótica muito diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Eu quero aproveitar para citar a Djane, colocou aí que às vezes pensar livre e independente pode levar à solução. Então, é por aí, né? Você expandir essa possibilidade por meio dessa escuta ativa vai fazer toda a diferença nos resultados, sejam eles pessoais, sejam eles empresariais. E eu quero aproveitar para dar as boas-vindas aos que chegaram depois. Quero dar as boas-vindas à família Galega, que desde a Espanha está nos ouvindo, está participando. E é isso, Daniela. Essa conexão que se estabelece, que pode se estabelecer, faz toda a diferença. E eu normalmente digo para as pessoas que não adianta falar com o espelho. Porque a pessoa diz: não, mas porque eu posso, para eu falar e a pessoa não me responder, eu poderia falar com o espelho. Não é a mesma coisa, porque essa interação, a qualidade da interação humana, e a gente vai falar daqui a pouco do que a Nancy percebeu como os componentes necessários para esse ambiente de pensamento se estabelecer, um deles tem a ver exatamente com a questão dessa conexão. Aliás, eu não diria que não só um, mas vários, com a conexão cerebral, com os neurônios espelho, com uma série de coisas que hoje a neurociência tem comprovado e que já vem se falando há muito tempo. Perfeito, sim. E é isso que a Djane traz, né? Esse lugar dessa conexão, que ela é profunda e muitas vezes ela é silenciosa. É deixar esse espaço para tudo aquilo que está no outro e tem algumas coisas do outro que a gente tem acesso quando ele verbaliza. Mas o que a gente fala também da potência desse pensamento livre e independente é tudo aquilo que acontece que não é nem verbalizado. São as construções, as conexões que a gente faz para a gente a partir de um início de fala e que é nosso, mas fica ali presente tanto na gente quanto naquilo que sai e é verbalizado para o outro de um jeito muito especial quando a gente está com alguém com essa qualidade de atenção e de criação de um ambiente propício para isso. É por isso que não é igual, né, Ângela, de falar com o espelho, né? Eu acho que isso é super potente e é alguma coisa que realmente tem um espaço para a gente rever, além do que a gente faz, como a gente é enquanto a gente está nessa presença do outro, né? Isso, e são coisas que, aliás, o último livro que a Nancy lançou não tem tradução, é a promessa de que eu não vou te interromper. Sim, então, é lindo. o Thinking Environment tem essa coisa de, tem essa possibilidade de ser visto como uma forma de ser, de você estar ali presente, atenta ao outro, como algo que está
vamos dizer, que faz parte da sua forma de viver. E isso, numa relação, num ambiente profissional, vai fazer toda a diferença. Agora, claro, existe uma questão que eu, às vezes, observo, Daniela, que é a questão de por que as pessoas interrompem. Sim. Elas, às vezes, interrompem porque o outro não dá espaço para que elas possam se manifestar. Então, existe esse movimento necessário, a não ser, claro, quando a gente está fazendo, eu falei no início, né, que eu e a Daniela nós temos exercitado, porque faz parte desse processo de formação e da manutenção desse ambiente para pensar, que a gente faça sistematicamente sessões de pensamento. O que é isso? A gente define um tempo para cada uma e numa parte do tempo a Daniela me ouve, na outra parte do tempo eu a ouço. Tudo marcado, cronometrado, para que haja uma igualdade no tempo e para que a gente possa estar inteiro ali. Eu não estou ouvindo porque eu tenho que fazer uma pergunta ou porque eu tenho que responder alguma coisa. Eu estou ali dando toda a atenção para ela. Então, o ter perceber que existe esse jogo, seja frescobol, tênis, o que cada um mais gostar, mas que precisa ter esse movimento. O que você pensa, Daniela? Pois é, e é o que eu acho fantástico dessas sessões que a gente chama de sessão de pensamento ou de dupla de pensamento, é o que muda na gente quando a gente tem a perspectiva de estar dividindo alguma coisa que é relevante para a gente, quando faz essas duplas e essas sessões, não necessariamente a gente está trazendo temas iguais, aliás, quase sempre a gente traz coisas diferentes, é o que é importante para mim naquele dia, naquele momento, e depois eu vou ouvir o que é importante para a Ângela naquele dia, naquele momento. Então, o fato de você escutar alguém porque esse é o acordo, quando a gente faz uma dupla de pensamento, o acordo que a gente faz, um deles é esse, da igualdade de tempo. Então, se eu tiver 10 minutos, a Ângela vai ter 10, se eu tiver 20, ela vai ter 20. Precisa ser igual, como parte dessa forma da gente criar um ambiente para escutar, onde esse, que é um dos componentes, a gente vai falar depois, que é a igualdade, que isso esteja presente. Mas, além disso, tem um contrato. E o contrato é assim: eu, em nenhum momento, interrompo a Ângela nesses 10 minutos, para esse exemplo que eu dei, nenhum momento. E, de novo, é cuidar muito que a interrupção não seja uma interrupção corporal, uma coisa, ai, adorei isso, sabe? Aquela coisa que a gente faz. Não, tá ali numa neutralidade de escuta, onde é do jeito que ela quiser trazer. E mesmo que aquilo reverbere em mim de um jeito que me empolgue muito, eu vou estar ali voltando a minha atenção o tempo todo para o que a Ângela está trazendo e não deixar aquela empolgação que aquilo gerou em mim me desconectar da fala da Ângela. Então, isso é um contrato, e o outro contrato é: em nenhum momento a gente vai comentar sobre o que veio. Então, quando acabou esse tempo de 10 minutos para mim, 10 minutos para a Ângela, a gente controla aquele impulso desse lugar, né, da escuta, que é o lugar de dar uma resposta, de dar um conselho, de fazer um comentário, de trazer uma vivência a partir... Não. A gente encerra aquilo ali e aquele tema é o tema para a pessoa e é a evolução do pensamento sobre aquele tema que é dela. O meu espaço naquela interação é de estar presente, é de estar inteira, com a minha atenção muito voltada para ela e estimulando silenciosamente que ela continue pensando o que ela quiser naqueles 10 minutos, do jeito que ela quiser. Então, é se libertar, por isso a gente fala de um pensamento com liberdade. O que muda quando eu não tenho que fazer sentido para a Ângela, quando eu não tenho que dar uma explicação para a Ângela entender, porque é o meu pensamento e é para mim. Quando eu não preciso ir de uma forma linear, aquela forma estruturada que você diz, nossa, mas eu não estou nem entendendo do que ela está falando, não tem problema. A Nancy falava de sessões de pensamento que aconteciam entre duas pessoas que falavam línguas diferentes e que não entendiam a língua uma da outra. E o quanto esse exercício era potente. Falou, inclusive, de fazer esse exercício em culturas onde o olhar era uma falta de respeito. Então, as pessoas se escutavam sem nem estar com a conexão pelo olhar. Então, isso leva a gente a pensar sobre que outras formas de comunicação, de conexão a gente tem para estabelecer e que a gente, às vezes, explora tão pouco ou de um jeito
tão aquém do que a gente poderia, né? É isso mesmo. E a gente tem aqui uma pergunta, Daniela, que é o Antônio pergunta se o que nós estamos falando tem a ver com atenção plena. Sim. Então, assim, uma coisa que a gente pode dizer disso, desdobrando a partir do que a Daniela estava dizendo, da forma como a sessão acontece, como essa interação acontece, nós estamos, ou cada pessoa que está ouvindo, ela está com atenção no que é para ter essa atenção, que a gente chama de atenção generativa, atenção catalítica, que desperta no outro esse pensador independente. A atenção plena, eu diria que é uma parte, porque a gente fala de 3 fluxos. Um fluxo que é você estar atento ao que o outro está dizendo, porque senão você vai estar ali como um espelho. Então, você está atento, você está acompanhando, navegando no pensamento do outro. O outro fluxo que a gente tem que olhar, e é curioso porque na metodologia eles dizem que a gente tem que dar 100% para todo, 100% em cada um deles, aí dá 300%. Mas é isso mesmo, eu tenho que estar 100% no conteúdo que está sendo falado, 100% suspendendo o meu julgamento, porque o meu julgamento acontece, é inerente. Então eu vou estar na minha mente de alguma forma, querendo responder ou fazendo uma avaliação. Então, eu preciso estar suspendendo. E o terceiro fluxo é nos 10 componentes, que a gente vai deixar um suspense, nós vamos falar alguma coisa e vamos aprofundar na próxima live que a gente vai fazer, para os que chegaram depois. Eu estava dizendo, é uma série de 3 lives, então essa é a primeira. Então, o mindfulness, eu diria que é uma parte, que é essa atenção na outra pessoa. E a segunda, com atenção na questão do julgamento. O mindfulness acaba sendo alguma coisa que você faz individualmente. Então, seria uma conexão, mas não diretamente. Exatamente. Essa atenção plena, ela vai ajudar muito, Antônia, nessa qualidade de como a gente chega para escutar, nessa presença que a gente fala que é tão necessário, né? Como está o meu estado interno para estar aqui disponível hoje para a Ângela nessa qualidade de escuta. Então, nesse sentido, é muito importante, porque isso vai fazer uma diferença enorme. Mas como a Ângela coloca, olhar para esses 3 blocos, né, que eu diria que é exatamente o que a Ângela colocou, eu só acrescentaria nesse que a gente fala do suspender o julgamento, a gente chama esse bloco da nossa resposta ao que vem. Por quê? Porque às vezes eu gosto muito de fazer isso, porque isso fala muito de mim. Eu sou essa pessoa que eu digo intensa, apaixonada, curiosa, então às vezes essa resposta também vem nas construções que a gente faz em cima da fala do outro, mas que se a gente for muito para lá e mergulhar nisso, a gente desconecta da história do outro, do percurso do outro. E ali a gente está se colocando a serviço como um espectador desse processo maravilhoso que é o outro está criando na nossa frente, o que ele quiser. Então não é sobre a gente naquele momento, é sobre a atenção para o outro. Então, se eu mergulho na minha resposta da maneira que for, começo a fazer 500 conexões, eu não estou nesse estado que a gente fala dessa presença, dessa atenção, né, que para o Thinking Environment, essa atenção plena passa por aí também. E a terceira é esse cuidado com esses elementos que a gente vai destrinchar depois, esses 10 elementos, né, do ambiente que também vão afetar diretamente nisso. Então, um exemplo de uma coisa eu estou aqui com a Ângela e de repente vem um barulho terrível, uma coisa que me deixa super assustada. Isso afeta imediatamente a qualidade daquela minha interação e atenção. Então, como é que eu restabeleço isso para poder seguir? Então, às vezes, chegar, Ângela, desculpa, eu preciso de 1 minuto, mas eu preciso entender o que está acontecendo aqui, porque fez um barulho, eu não sei o que é, não sei se os meus filhos se machucaram, vou ali e volto. Então, tem a ver com essa qualidade também de como está o ambiente em que a gente está trocando. Acho que a gente tem que falar um pouquinho dos componentes, né, Ângela? Isso, por favor. Muito curioso. Por favor. Puxa um pouquinho, né? Então, como a gente colocou, a base do Thinking Environment
tem esses componentes, que são 10, e que a gente diz que são elementos que, quando a gente está numa interação e eles estão presentes, e essa interação pode ser realmente num a um, como a gente falou na sessão de pensamento, mas pode ser num grupo também. Então, isso muda a qualidade dos pensamentos daquela pessoa que está com a gente ou daquele grupo que está com a gente. Então, a gente fala muito que é basicamente uma forma e uma intenção de como a gente pode tratar o outro melhor, ou os outros, à medida que a gente está ali pensando, né? Então, isso catalisa o pensamento gerado, tanto na pessoa quanto no grupo. E quanto mais esses componentes estiverem presentes e a gente fizer um esforço ativo para restabelecer a presença desses 10 componentes, mais a gente acredita que as pessoas vão poder pensar e expressar as ideias dela com mais coragem, liberdade, independência, que é alguma coisa que eu acho que é tão vital hoje, né, nos nossos cenários de mundo. O dia de hoje é um dia para a gente pensar muito sobre isso, sobre esse respeito, né, pela independência, por essa qualidade única que cada um de nós tem. É isso. E se a gente dizer para vocês, né, eu acho que a gente pode dizer quais são os componentes, pelo menos para vocês terem uma primeira ideia. E, como eu falei, nós pretendemos, na próxima live, entrar num pouco mais de detalhes sobre eles. Então, o primeiro deles é a atenção, que a gente tem reforçado, porque a atenção é o primeiro, é o que precisa. Sem essa atenção, essa conexão, nada feito. O segundo, a igualdade. A gente falou da questão da igualdade de tempo, e quando a gente está num grupo, quando são várias pessoas, num ambiente, por exemplo, profissional, a possibilidade de que todos saibam que tem o seu espaço para se colocar, para dar a sua ideia, para dar a sua opinião. Um outro componente é a tranquilidade, que fala também com mindfulness, e você está presente, tranquilo, de não ter aquela urgência, como a Daniela deu exemplo. Tem alguma coisa que está me perturbando, porque eu ouvi um barulho e eu estou querendo saber o que é, eu não estou tranquila. Eu estou preocupada com antes, com depois, com durante, e eu não vou estar plena naquele momento. Um outro componente é a apreciação. E a apreciação eu vou deixar para a gente falar um pouco depois. Vou pedir para a Daniela entrar nesse capítulo da apreciação, que ela é tão importante, que a Nancy deu um destaque para essa questão da apreciação, que a gente poderia chamar também de elogio. A palavra que ela usa é essa. O outro componente são os sentimentos, que os sentimentos são importantes, vêm em ondas, assim como os pensamentos, e eles precisam ter o seu espaço para que eles possam acontecer, e não que eles sejam bloqueados, que eles sejam impedidos de se manifestar. Mais um componente, o encorajamento, que é essa possibilidade de acompanhar o outro e, por meio do pensamento, porque a gente, quando fala em encorajamento, tem a impressão que eu vou ficar assim, e aí, vamos lá, mais um pouco, o que mais? Não, eu vou estar pensando, estabelecendo pela minha conexão mental com a pessoa, pelo meu olhar, estimulando o outro a explorar outras possibilidades. Mais um componente, informação. Todos precisam ter as informações necessárias. O outro são as perguntas incisivas, perguntas que removem bloqueios, que removem crenças limitantes. A diversidade, que é um tema do dia de hoje, né? A diversidade em todos os sentidos. E, para fechar, a questão do lugar ou do local, do quanto que isso é importante, porque o local precisa dizer para a pessoa que ela importa. Eu digo para vocês que eu penso nisso quando eu arrumo o meu entorno, quando eu me preparo, por exemplo, para fazer uma live, porque eu quero que vocês percebam que eu estou recebendo vocês e que
esse espaço é um espaço de troca e é um espaço que precisa dizer para as pessoas que elas são importantes. Então, passo aí para a Daniela para as considerações dela sobre os componentes. Muito bom. Eu acho que essa reflexão sobre os componentes, ela tem sido muito poderosa na minha vida, desde que eu ouvi pela primeira vez, porque é claro que é muito difícil a gente pensar e ter aquelas conexões em que tudo está presente. Então, a gente também, às vezes, quando ouve alguma coisa, quando a gente aprende, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Agora eu quero fazer perfeito. E o que eu gosto da fala da Nancy ao longo da formação era o quanto, às vezes, a gente pensar em uma única coisa, pelo menos, já transforma a qualidade das nossas interações e o quanto existe uma interconexão entre esses componentes. Muitas vezes, se a minha tranquilidade ela está prejudicada, se eu não tenho, eu estou num estado de agitação interna tão grande, como eu vou trazer a atenção para aquele espaço? E muitas vezes o meu agito interno tá porque tem alguma coisa que está no radar de todo mundo naquele encontro e ninguém fala. Olha o componente de informação junto. Então, o quanto pensar sobre isso como uma conexão, é um elo. Tudo isso ali está junto e a gente, às vezes, vai desfiando esse novelo, puxando uma única coisa. E com a capacidade de cuidar de todos esses elementos de um jeito mais potente, né? Então a gente traz essa coisa da informação com esse lugar que eu comentei, do que não é dito. Como é que a gente pode começar aliviando isso e dizendo o que não, o que está no radar, está no pensamento de todo mundo e a gente não está expressando. Isso cria uma capacidade da gente liberar, inclusive, como a Ângela colocou, sentimentos que estão presentes ali, eu poder, ufa, nossa, isso está me, ainda bem que você falou, isso estava aqui, eu estou me preocupando tanto, isso está me tirando do sério agora na pandemia, o quanto a gente viu isso, que algumas reuniões a gente começar, podemos desabafar, nossa, como é difícil fazer isso aqui, é criança, cachorro, é um monte de coisa junto, ou ao contrário, não tem ninguém, eu estou ali sozinho, então poder falar dessa angústia, o quanto isso muda a qualidade de tudo que vem depois. Então depois eu consigo estar mais presente, mais atento, eu posso ficar trazendo mais essa coisa de uma igualdade dentro dali, eu estou disposto a escutar, a qualidade com que a gente se escuta em algumas rodas que a gente participa de conversa, o quanto às vezes a gente não escuta ninguém antes da gente poder falar, porque enquanto todo mundo está falando, eu estou ali construindo mentalmente qual vai ser a minha contribuição. Então, cuidar disso, né? Qual é o espaço, qual é o lugar? Às vezes, só por a gente mudar a configuração de uma sala de reuniões, por exemplo, muda completamente o encontro. Colocar as pessoas se vendo dentro de uma roda, o quanto isso muitas vezes ajuda a gente nessa conexão que a gente está buscando. Então, acho que eu gosto muito de trazer como complemento essa dança entre esses componentes. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo agora, mas à medida que a gente bota foco em uma dessas coisas que seja, o quanto a qualidade vai entrando numa espiral ali crescente, onde fica muito mais fácil convidar outros elementos para estarem ali junto naquela conversa. E eu gosto demais da igualdade como componente nessa perspectiva que eu vivi muito em reuniões, em encontros corporativos, que é a gente achar um lugar de fala para os grupos onde não existe hierarquia na fala. Não existe essa de porque eu sou o diretor, a minha fala vale mais do que alguém que está fazendo aquilo todo dia na linha de frente e que pode trazer insights maravilhosos. Como é que a gente entra nessas reuniões, nessas conversas, com um radar dessa igualdade, de dar tempo e permissão para que todo mundo traga o que é importante e do ponto de vista deles. Isso é muito importante, tirar essa hierarquia, que a gente já está vivenciando isso nas organizações, em organizações mais horizontais, mas principalmente nos encontros, que aqueles mais extrovertidos não precisem ser as únicas pessoas que se manifestem nas reuniões, que a gente tenha mecanismos de ouvir, ou pelo menos convidar todas as vozes, de um jeito aí bem de acolhimento da diferença e dessa promoção de acordos para mais igualdade. É isso, Genisa. É Geni, né? Geni Santos, agora que eu vi, Geni. É isso, essa igualdade. É Reni, porque ela é galega. É isso, ela é da Espanha. Minha prima. Lindo isso. Reni, adorei. Então, assim, Daniela, uma coisa que me passa
pelo pensamento, né? Quando a gente está falando do Think Environment, é quantas pessoas querem essa independência. Sim. O quanto que essa independência e essa liberdade, né, que a Reni colocou, essa igualdade, o quanto que isso traz junto um componente de responsabilidade. Sim. Porque para eu ser independente no meu pensamento, eu vou arcar com as consequências, eu vou arcar com essa responsabilidade que vem junto de eu, às vezes, chegar a pensamentos ou entender coisas na minha vida, e eu já atendi pessoas em coaching que se expressaram dessa maneira, nossa, como eu cheguei a esse pensamento, Perfeito. não tem a menor ideia. Então, você descobre nesse processo coisas sobre si mesmo que não necessariamente estão visíveis ou na superfície, né? Perfeito. Muito bom. Você falou do coaching e desse processo. Acho que era legal, né, Ângela, a gente trazer um pouquinho de como a gente hoje aplica ou como a gente faz uso, né? A gente está falando tanto de tudo que isso pode trazer, então acho que vale a gente contar um pouquinho, né? Você quer começar contando um pouquinho da tua experiência? Onde é que você usa? Onde é que você aplica? Onde é que isso te ajuda, né, na vida e no trabalho? O que eu posso compartilhar aqui? Tanto eu como Daniela, nós somos formadas nessa metodologia, então nós somos coaches Time to Think, que é uma metodologia específica, então eu uso atendimentos especificamente nessa metodologia, uso também nas sessões de coaching e de aconselhamento biográfico, eu reservo espaços para aplicar, para ouvir a pessoa, ela sabendo que ela não vai ser interrompida. Porque isso também tem um célebre, é o sinal, né? O sinal vermelho é você ser interrompido. Você falou, foi interrompido, sinal vermelho. O sinal amarelo é a sorte de não ser interrompido. O sinal verde é quando você sabe que você não vai ser interrompido. Então, você relaxa e você elabora os seus pensamentos sem aquela pressa. Vocês já repararam que tem gente que fala rapidinho, tudo aceleradinho? Eu imagino que isso é o medo de ser interrompido. A pessoa, para não ser interrompida, ela fala rapidinho. Então, nas sessões, eu reservo um tempo para que a pessoa possa falar sabendo que ela não vai ser interrompida. Já fiz sessões assim de pensamento em família, de marcar um tempo. Meu marido tinha um tempo, meu filho tinha um tempo e eu tinha um tempo, e a gente ia circulando um determinado assunto, nós íamos circulando a palavra. Então, são várias possibilidades no trabalho, em facilitação de grupos, a gente faz, às vezes, também para que a palavra circule entre todos. É claro que a pessoa não quer falar, ela não vai ser obrigada a falar. Agora, ela tem o espaço oferecido a ela, porque a gente sabe que tem pessoas que, se você não oferecer o espaço, elas não vão brigar por ele, não vão falar. E você, Dani, o que você tem para trazer para a gente? Muito bom. Eu acho que a primeira grande mudança de começar a usar e aplicar todos esses componentes do Think Environment e a forma com que ele encara essas interações, muitas vezes no 1-a-1, que é a parte do coaching por essa abordagem, foi transformar. Eu já tinha uma formação de coaching lá do início da minha carreira, em coaching executivo, um coaching, eu me formei pelo International Coach Institute, que era do Randy, e era uma abordagem onde a grande diferença que eu vejo de começar a trazer também a possibilidade de olhar para o coaching pelo olhar do Think Environment é cada vez mais sair de um lugar do coaching onde a gente faz parte de alguma
forma de uma interferência na onda do pensamento. É claro que o coach é quem faz o trabalho, mas isso no Thinking Environment vai numa potência ainda maior, que é aquela potência de você estar sempre devolvendo com essa, internamente, uma atitude que convida a gente o tempo todo para ir para um lugar que diz: você tem a solução aí. E eu estou aqui para te apoiar com o mínimo, mas o mínimo de intervenção possível. Então, é acreditar e acompanhar muito esse processo maravilhoso que a gente é capaz de fazer das nossas conexões, dentro da nossa história, dentro da nossa abordagem, dentro do nosso tempo, e não no tempo do outro. E muitas vezes, num processo até de coaching e de desenvolvimento, a gente é muito solicitado num lugar de especialista, de guru, aquele que, né, vai trazer respostas que estão na cabeça do guru, mas não é na minha. Então, enfia aqui na minha. E não é disso que se trata. Então, acho que eu uso demais dentro dessa perspectiva de entrar em processos de desenvolvimento que possam, de verdade, trazer à tona essa inteligência coletiva ou individual que está ali, presente, ela só precisa de espaço para aparecer, para acontecer. Então, isso acho que é um dos usos principais. Eu uso isso na vida, e eu digo do uso na vida, porque nem sempre a gente precisa ter a outra pessoa entendendo essa abordagem ou essa forma de ser e de fazer. A gente pode, só a gente está fazendo a nossa parte, isso já transforma a relação. Então, eu uso muito isso em algumas relações difíceis que eu tenho, todos nós temos. Então, às vezes eu tenho assim aquelas coisas de relação com ex-marido. Então, muitas vezes, na forma com que eu me coloco em conflitos, em conversas mais quentes, ela muda demais. Essa perspectiva deu intencionalmente, só eu, porque ele não tem, a pessoa muitas vezes não tem a menor ideia do que é, não só essa abordagem, nem o Thinking Environment, nem nada disso, mas é dizer, nossa, eu estou super agitada com isso. Como é que eu restabeleço condições de continuar nessa conversa de um jeito diferente? Ou melhor, eu já falei, sei lá, durante 3 minutos seguidos, coloquei tudo que eu penso, eu não escutei nada do que ele tem para dizer. Então, é a gente voltar de novo e falar, peraí, e parar, dar uma pausa e falar, agora eu vou deixar ele falar, porque não é possível. E deixar por um tempo que realmente essa igualdade, na intenção, você esteja promovendo mais isso na conversa. Então, eu gosto muito desse uso também, que é um uso que não tem... a gente não está ali fazendo alguma coisa profissionalmente, a gente está numa intenção de colocar isso mais presente. E uso demais também nos grupos, né? Nas minhas... quando eu construo uma aula, um desenho de workshop, como é que a gente traz um pouco disso, que é dividir um pouco de que são esses componentes e tangibilizar isso junto com o grupo, com acordos, né? Então, quando a gente fala de igualdade na fala, vamos fazer um acordo para a gente poder se ouvir de um jeito diferente? Tudo bem? Então, esses acordos mudam muito. Eu acho que grande parte do que o Thinking Environment traz é essa intenção para o acordo e a gente poder, em grupo, escolher, experimentar e entrar em interações que tenham mais essas boas organizações. Eu gosto muito de pensar, cada vez mais eu penso nisso na vida, o quanto a liberdade ela vem a partir de algumas estruturas combinadas. Não é liberdade assim, né? Porque senão seria muito confuso também. Mas quando a gente quer colocar uma estrutura que ajuda a mais liberdade, a mais independência, a estrutura também é necessária. Liberdade não é caos, liberdade não é só desorganização, liberdade tem um espaço de responsabilidade, que a Ângela trouxe antes, né? E responsabilidade é acordo. A minha parte é fazer isso aqui e eu me comprometo com isso. E se não der para continuar, eu conto com a ajuda de vocês para me ajudar a voltar para o acordo que a gente entendeu que faz sentido para o grupo. Muito bom, Daniela. A Letícia tinha perguntado exatamente como colocar isso no dia a dia. Você tem alguma coisa a mais que você possa falar sobre esse dia a dia que você exemplificou na relação? Tem mais alguma coisa que você possa trazer? Sim.
Olha, eu acho que no dia a dia, se a gente volta para os componentes, e a gente vai explorar isso até mais na sequência, nas outras 2 lives que a gente vai fazer, mas eu quero dar uma palhinha de 2 coisas que eu uso muito e que eu acho que tem a ver com essa aplicação que a Letícia pergunta. Primeiro é aquele componente que a gente falou para vocês do lugar. O quanto muitas vezes a gente escolher os ambientes e preparar os ambientes da gente. Isso hoje, né, quando a gente olha essa nossa vida remota forçada, que todo mundo teve que viver em alguma escala, o que é colocar o lugar na vida remota? É isso, será que as pessoas estão confortáveis com o tipo de aplicativo que eu vou usar para fazer a reunião? Elas já entraram no Zoom alguma vez na vida? Já ouviram falar do Teams? Então, como é dar o conforto no lugar onde elas vão estar? Onde você vai estar recebendo elas. Então, essa é a nova sala, às vezes, é um novo ambiente. Se isso está no presencial, como é que eu vou colocar à disposição daquele espaço? As cadeiras, vai ser um espaço de reunião já conhecido? Ou é muito melhor para o que a gente quer fazer que seja um lugar que não remete àquilo que a gente já conhece, que a gente já faz, do mesmo jeito que a gente faz? Então, às vezes, eu quero sair do ambiente e ir para um lugar ao ar livre, eu quero experimentar um outro lugar que desvincula a gente do escritório, não sei, ou nesse nosso formato virtual, como é que eu faço para que as pessoas se sintam mais confortáveis e mais bem recebidas dentro daquele ambiente onde a gente vai trocar? Então, isso tem muito a ver com esse lugar não é um thinking, thinking o quê? É environment, é o ambiente todo. Então, o lugar faz muito essa diferença hoje. E o outro que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante nas nossas interações e no uso hoje, é acolher sentimento. Está muito mais fácil falar disso agora. A gente está aí discutindo em vários fóruns sobre segurança psicológica, que nada mais é do que eu criar um ambiente onde você é bem-vindo em toda a sua humanidade. Nós não somos máquinas. Nós não temos essa capacidade, dessa velocidade, dessa parametrização, dessa regra, dessa lógica, desse encadeamento de formas de funcionar. Então, se somos humanos, a gente precisa se relacionar mais desse jeito. Entender que eu posso chegar e falar, Ângela, hoje não dá. A gente tinha uma live, mas não vai dar por causa disso, daquilo. Ou não é o melhor momento para mim, eu não estou ok para receber esse feedback dentro desse mundo corporativo que a gente olha nesse momento. Estou precisando fazer isso de um jeito um pouco diferente. Então, como é que a gente realmente entende isso como uma das nossas potências? Isso é uma coisa que a máquina não vai fazer. A gente não vai ver esse telefone chorando. Então, acolher sentimento eu acho que é algo que a gente usar isso com mais sabedoria na vida, isso traz para mim como uma grande abertura de portas, outra qualidade nas interações. E, por último, a apreciação, que a gente falou que a gente ia falar depois, mas eu acho que esse é um outro uso muito importante. Como a gente devolve, às vezes, de um jeito muito simples, muito rápido e muito genuíno, alguma coisa que a gente apreciou, viu, né, no outro. Hoje, essa coisa é apreciar o fundo da Ângela, esse fundo amarelo, que eu acho lindo, que eu vejo as lives delas e digo, ai, como eu gosto desse fundo amarelinho. Então, é simples quanto isso, mas como é que a gente traz isso na expressão? Traz isso nessa qualidade de relação? Isso abre a gente para fazer as coisas de um outro jeito, ouvir um elogio que seja, alguma coisa que a gente gosta ou que a gente tem e que faz o outro ver as coisas por um momento mais coloridas, com mais esperança. Como isso é bom de ouvir e como isso transforma a nossa qualidade de interação e de relação. Então, Dani, nesse final que nós já estamos caminhando para a nossa hora de live, eu quero apreciar em você a fluidez com que você traz as suas ideias, os seus pensamentos, movimentando os meus e acredito que os do restante do pessoal que está nos acompanhando ou que vai nos acompanhar depois com a live gravada. Então, é isso que eu quero apreciar em você hoje. Muito obrigada. E eu quero apreciar em você hoje, Ângela, essa capacidade que você tem de criar esse espaço que é tão gostoso, que é tão com tantos componentes do Thinking Environment presentes e de um jeito tão constante. É muito bom saber que tem essas lives aí para a gente poder ouvir, dividir, se inspirar. Isso é muito poderoso e muito gostoso. Muito bom. Querida, muito obrigada. Eu vou agradecer a quem nos acompanhou, ou quem vai nos acompanhar depois nas gravações, convidando vocês para a próxima semana, nesse mesmo horário, próxima sexta-feira,
faremos uma live, uma segunda live nessa série do Transformando Relacionamentos. E quero convidar vocês também a seguir a Daniela Israel no Instagram, a me seguir, aqueles que não me seguem, e agradecer a todos novamente pela participação, pela inspiração, porque certamente o fato de vocês estarem aqui nos inspirou a esses pensamentos. Querida, algum pensamento de fechamento que o Instagram vai nos capturar? Muito obrigada, Ângela. Não, só quero falar para a Leti, que agora que eu vi a sua pergunta de como fazer reuniões de 10 pessoas em 30 minutos, Letícia, eu prometo que eu te respondo pelo menos um pouquinho das contribuições de como a gente pode fazer nas próximas, tá bom? Um prazer, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui falando desse assunto que a gente é tão apaixonada. E até as próximas. Super obrigada. Queridos, se vocês tiverem perguntas para a gente, por favor, pelo direct. No próximo a gente deixa os e-mails pelo direct no Instagram. Vocês nos acham, estaremos à disposição para responder a vocês. Então, uma boa noite, bom final de semana. Obrigada aí a todos. Beijo, beijo, Dani. Boa noite, beijo, Ângela. Obrigada.